Vamos então aqui. Vamos falar então aqui do advogado. Então, o que que o advogado disse então aqui? Vamos ver? Vamos ver aqui. Vamos lá. Conversei com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e o advogado Paulo Bueno me disse que vai questionar a delação de Mauro Cid e alegar cerceamento de defesa na resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a narrativa de uma tentativa de golpe de Estado. O advogado Paulo Bueno afirmou que essa é uma defesa atípica, porque a equipe não teve acesso às acusações antes. O entorno de Jair Bolsonaro afirma que houve coação no depoimento de Mauro Cid. A alegação é baseada em um áudio revelado pela revista Veja e publicado hoje pelo ex-presidente, em que o ex-ajudante de ordens diz que os investigadores não queriam saber a verdade do depoimento, mas queriam a confirmação de uma narrativa. Mauro Cid chegou a dizer em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que o áudio tratava-se de um desabafo em um momento ruim. E vamos agora com uma apuração. Eu conversei com a defesa. Viu aí? Então, a defesa trabalhou, então, nesse questionamento, nessa linha de raciocínio aí, né? O advogado, ele tem uma linha que ele trabalha, né, pessoal? Trabalha nessa linha aí de raciocínio, tá? E foi aí que ele trabalhou. Vamos ver que o líder na Câmara, o Sóstenes, tem aqui informação quentinha aqui para nós. Vamos ver? Venceslau, você conversou com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, sobre a lei da anistia. Qual é a perspectiva da oposição sobre a votação desse projeto? Olha, primeiro ele acredita que a denúncia contra Jair Bolsonaro, que está para chegar ao Supremo Tribunal Federal, ela fortalece o projeto da anistia. E ele acredita que o projeto que vai ser aprovado, que vai ser circular no Congresso Nacional, não vai precisar ser modificado. Porque agora, no começo do ano e no final do ano passado, o Sóstenes chegou a cogitar a possibilidade de fazer algumas modificações no projeto de lei para que ele tivesse mais chance de conseguir os votos necessários para ser aprovado primeiro na Câmara, depois no Senado. Agora ele avalia que não, que o texto original pode ser aprovado até março ou abril na Câmara e depois até junho no Senado. Ele acredita que já está perto de conseguir a maioria necessária para fazer esse projeto ser aprovado. E, portanto, ele acredita que ele vai ser aprovado antes de uma eventual condenação de Jair Bolsonaro. Porque no universo político, o campo da direita já precifica que Bolsonaro deve ser condenado no segundo semestre, ali por setembro e outubro, até porque a expectativa é que esse processo não entre no ano de 2026, porque seria um ano eleitoral e esse processo poderia ser contaminado pela política. Então agora, Rogério Marinho vai trabalhando primeiro para conseguir uma maioria nos partidos do Centrão, ele espera primeiro conseguir ali até 90% dos votos do PL, depois vai trabalhar para conseguir uma grande maioria de votos no PP, no Republicanos, no União Brasil, para assim formar uma maioria e aprovar o projeto no Congresso Nacional, projeto que no primeiro momento não beneficia diretamente Jair Bolsonaro, até porque ainda não houve uma condenação. Não vai ser fácil, não. E ainda tem a possibilidade do Supremo Tribunal Federal simplesmente sustar os efeitos desse projeto. Obrigado, Pedro, pelas informações. Tem que ter coragem, né? Mas o que ele falou por último aí foi cogitado, sim, do Supremo Tribunal Federal, no final, derrubar, sim, né, Francisca? Salvador, derrubar. Tem que ter coragem. Também. Porque derrubaram, sim, a do Daniel Silveira. Isso é uma realidade. Nunca tinha acontecido no Brasil. O primeiro foi o Daniel Silveira. Derrubaram. Mas derrubaram do Bolsonaro, né? Agora, derrubar de 513 mais 81, né? Aí, eu sinceramente, cara, eu já falei aqui e vou repetir aqui. Me perdoa que eu vou falar para vocês aqui. A gente está aqui
Eu estou com um canal suspenso, que eu nem live eu posso fazer. Vou falar uma coisa muito séria com vocês aqui. Se for aprovada a anistia para esses pobres coitados que estão presos sendo condenados aí. Se o Congresso Nacional, deputados e senadores, aprovar uma anistia, o Supremo derrubar e ficar por isso mesmo, sinceramente, eu penso seriamente em acabar com os canais. Não vejo mais sentido nenhum manter canal. Porque, sinceramente, 513 mais 81, senhores e senhoras, se rebaixar a 11, é 2 votações cada casa, pessoal. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. É voto atrás de voto, é partido, é não sei o quê, é um monte de bababá, vai mudar. Aí chega lá no final de tudo, o Supremo, nenhuma canetada derruba, sinceramente, dá para desanimar, não dá? Fala a verdade. Dá para desanimar. Dá de vontade de chamar todo mundo de bundão ali, sinceramente. Não, cara. E eles aceitarem. Derrubar é uma coisa. Eles podem derrubar. Tá? Papel aceita tudo. Anistia saiu, aí o Supremo vai e derruba. Eu estou falando o seguinte, e eles ficarem quietos. Tá? E eles ficarem quietos. Ah, tá bom. Nós votamos 2 vezes aqui, 2 vezes no Senado, mas o Supremo derrubou, então nós temos que ficar quietos. Então, cara, porque, pessoal, está escrito na Constituição Federal, são poderes independentes. E, nesse caso, não é poder independente. Se um poder derruba o outro, nisso não é poder independente. O Supremo está acima, então, do Legislativo. Você concorda comigo? Está acima. Tá? Aí não. Tá? Aí não. Aí não. Aí já é abusar demais. Mas vamos ver. Pessoal, tem uma informação agora aqui que eu queria que vocês... Tem uma informação aqui, hein? Vamos lá, falando sobre isso aqui. Vamos ver aqui? Vamos lá. Você conhece também o Supremo Tribunal Federal? Eu apurei com a defesa de Jair Bolsonaro que eles devem ir por 2 linhas. A primeira delas, a postura principalmente de Alexandre de Moraes durante a delação premiada de Mauro Cid, que ele teria, na verdade, tido uma postura um pouco enfática demais do que poderia ter como um juiz, como um magistrado. A segunda linha que deve ser argumentada é de que não havia plano de golpe quando se discutia aquele decreto de estado de defesa. Lembrando, o estado de defesa ou estado de sítio só aconteceria se tivesse uma convulsão social, que não havia naquela época. Essas 2 teses têm potencial de convencer o Supremo Tribunal Federal ou são muito frágeis? Olha, Uribe, primeiro uma boa tarde para você, para a Clarissa, para o Pedro, todos que estão conosco hoje nessa quinta-feira. No Supremo Tribunal Federal, Uribe, a avaliação é de que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, vai ser bastante enfática, né, em tentar, de alguma maneira, descredibilizar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, né, tem sido uma recorrente nas manifestações da defesa. É claro que também a defesa vai falar, né, deve falar que não teve acesso, por exemplo, à íntegra da delação premiada de Mauro Cid antes, né, de poder contestar, né, a contento ali, com um prazo satisfatório, toda essa denúncia aí da Procuradoria-Geral da República, mas como disse a Clarissa, Uribe, isso ainda é uma manifestação bastante preliminar, né? A defesa ainda depois, na fase da ação penal,
considerando que há uma tendência bastante clara para que de que o Supremo receba a denúncia e abra a ação penal contra os réus, as defesas vão ter, nesse momento da ação penal, novas oportunidades de apresentarem manifestações, de indicarem, por exemplo, testemunhas, o que pode vir a corroborar, né, as teses dessas defesas, desses advogados. Depois ainda tem uma etapa mais para o final do processo, que são as alegações finais, que é uma espécie de memorial, né, extenso, com todo o percurso, né, dessa investigação, com todas as versões, né, e contestações por parte da defesa, e também tem, por fim, lá as sustentações orais, obviamente, no dia do julgamento. Então, vão haver novas oportunidades, né, de que as defesas possam se manifestar. Claro que já é esperado que todas elas contestem a denúncia, né, se insurjam contra as acusações. Até a nossa repórter Isabela Cavalcante estava nos mandando aqui um resumo do que cada defesa já apresentou de argumentação até agora. Como disse a Gabriela Veras, foram 5. Agora até chegou mais uma que eu vi, que ainda não é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas foram 5 ou 6 que já entraram no processo, e a gente vê que cada um tem uma unidade nessas manifestações, mas cada um vai numa linha, né? Uns afirmam que o STF não é competente, que como essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, isso deveria estar na primeira instância. Outros negam o envolvimento com a tentativa de golpe, outros afirmam que até participaram de reuniões, mas não se engajaram nessa aventura golpista. Então, cada um está indo por uma linha particular. Em relação aos ritos do julgamento, Uribe, a data para o julgamento da denúncia está nas mãos do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, é o colegiado que vai julgar a denúncia, e Zanin, então, cabe a ele, como presidente do colegiado, incluir essa denúncia no calendário de julgamentos, né? Isso ainda é uma etapa posterior. Agora todas as defesas vão chegar ao Supremo entre hoje e amanhã. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes vai reunir todas elas em um único bloco, vai enviar o ministro Alexandre de Moraes, vai enviar a Procuradoria-Geral da República para que Gonê também possa se manifestar em 5 dias, e aí há uma expectativa de que essa denúncia seja julgada aí no fim, na última semana do mês de março. Cabe a Zanin marcar a data, mas claro que já tem havido uma articulação aí com o ministro Alexandre de Moraes para que, tão logo o processo esteja liberado, isso não demore, então, aí a julgamento. A gente sabe que é até o final desse mês, né? Olha, então, aqui, conseguiram arrancar, então, de uma vez por todas, então, preste atenção, essa informação ela é muito importante. Se o Bolsonaro ficar inelegível, olha o que acontece. Olha, dá uma olhada no que arrancaram aqui, hein? Eu, na verdade, não concordo com isso. Não concordo, sinceramente, que vocês sabem a minha posição. Mas olha isso aqui. Pita, olha só, a gente estava falando, né, como o Yuri trouxe, enquanto estamos todos de olho em denúncia, todo mundo falando de tentativa de golpe, Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro está fazendo o quê? Está fazendo política, cálculo político. De acordo com aliados que estiveram com ele recentemente, me relataram que o cálculo político do momento de Jair Bolsonaro é o seguinte: Bolsonaro, neste momento, está pensando da seguinte maneira: se o presidente Lula for candidato à reeleição, Bolsonaro tende a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso, claro, se Bolsonaro se mantiver inelegível. Por quê? Porque a avaliação é de que Lula, por ser o mandatário, ter a máquina, né, do governo federal na mão e também ser o político mais forte da esquerda, é o maior concorrente, é um adversário mais difícil de se vencer. E por isso precisariam escolher o candidato mais competitivo da direita na avaliação de Bolsonaro e aliados, seria, então, Tarcísio de Freitas. Mas e se Lula não for candidato à reeleição? Se chegar ao final do governo, ele não tiver disposição física, saúde ou até perspectiva de vitória para encerrar de uma maneira trágica politicamente, concorrer à reeleição e não vencer, o que eles avaliam? Se Lula não estiver no páreo, aí Bolsonaro pode
ter mais liberdade, ficar mais à vontade, ter mais tranquilidade para arriscar mais. E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de escolher, nomear, né, sacar um dos seus filhos ou até a sua mulher, Michele Bolsonaro, para compor a chapa presidencial. Filhos, a gente fala especialmente de Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, pelo PL de São Paulo, que poderia, no caso de Lula não ser o candidato, ele ser o cabeça de chapa, ou, eventualmente, Michele Bolsonaro numa chapa como vice, numa chapa composta com Ratinho Júnior, por exemplo, e porque é o governador do Paraná. E por quê? Porque eles avaliam o seguinte, se Lula não for o candidato, a esquerda não tem nome competitivo. Avaliam que se o candidato for Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Camilo Santana, esses ministros, por exemplo, que, olha, aí a direita, num acordo com o centro, uma frente ampla de centro-direita, aí não teria para ninguém. Eles teriam muito mais facilidade para ganhar essa eleição presidencial em 2026 e não teria esse compromisso, essa necessidade de obrigatoriamente escolher o candidato mais óbvio e mais forte, que no momento é Tarcísio de Freitas. E sabe, Yuri Pita, quando está todo mundo falando de um assunto incômodo, a estratégia é, muda de assunto. Está todo mundo falando de defesa de Bolsonaro, né? Vamos trazer essas apurações, inclusive, hoje. A defesa de Bolsonaro tem o prazo até hoje para responder ao STF. Fala de outra coisa, faz política, faz articulação política, conversa com aliados, e é isso que Bolsonaro está fazendo, Yuri Pita. Então o Lula, se o Lula chegar em 2020... no final de 2026 estiver fraco, ele vai estar mais fraco ainda, né? Ele já está ruim mesmo das pernas. Até lá vai estar pior ainda. Vocês viram aí? O PT não tem sucessor, não tem ninguém. É Lula e Lula e Lula e Lula. A direita tem um monte de candidato. Mas eu ficaria ainda numa eventual... impossibilidade de Bolsonaro, eu ficaria com o Eduardo. O Tarcísio, eu ainda tenho o meu pé atrás ainda com o Tarcísio, tá bom? Ele está sendo um bom governador lá, né, Catiúcia? Em São Paulo, deixaria ele quietinho em São Paulo lá, porque ele já levou o Kassab para lá, e ele pode levar o Kassab para a presidência da República também. Concorda comigo? E você quer o Kassab na presidência da República? Eu acredito que você não quer, né? Se levou para São Paulo, pode levar para Brasília. Então, deixa ele quietinho lá e deixa o Eduardo seguir o caminho lá. Mas a gente aqui ainda tem a esperança, tá? A esperança aí do Bolsonaro conseguir a disputa aí e o Eduardo vai para o Senado Federal. Falando em Senado Federal, o bicho tá pegando em São Paulo, hein? Começou a esquentar. O Eduardo, o Salles e o Derrite começou já a dar umas faíscas lá, hein? Tá? Né, o Carmelita? Começou a dar umas faíscas lá. O Salles e o Derrite. Quem leva? Hã? É isso aí, ó. A Carmen já viu aí. O Eduardo é um grande articulador, exatamente. Eu sei que vocês gostam do Salles, mas o Derrite vem com força total, né? Força total aí, com o apoio do Estado. Sei que a galera que gosta do Salles, ele é mais articulador ali e tal, mas se ele viesse com o apoio do Estado, ele era eleito, né? Mas ele não vem com o apoio do Estado, tá? Ele vai vir sozinho, o Salles, e precisa do apoio do povo. Lembrando o seguinte, vai ganhar um dos, né? Dois dos três ganha. E o Salles vai votar contra o PT. Se o Salles ganhar, ele vota contra o PT. Pronto. Se o Derrite ganhar, ele vota contra o PT.
E se o Eduardo ganhar, ele vota contra o PT. Então nós estamos bem. Você concorda comigo? Qualquer um dos três que ganhar, vota contra o PT. Então a gente está bem. O que não pode, né, Itamar? O que não pode é abrir brecha para o Boulos levar, porque o Boulos também é candidato. Aí ficaria o Eduardo, tá? O Eduardo que está disparado na frente e o Boulos. Aí é problema. Vamos ficar de olho nisso aí. Né? Vamos ficar de olho nisso aí. Meu filho. Porque esse camarada aí, ele tem voto aí em São Paulo. Não sei por quê, nem como, mas ele tem voto em São Paulo. Não sei como, meu Deus, mas, enfim. Realmente ele tem voto. Meus amigos, eu falei para vocês ontem, falei um pouquinho hoje, e começa então, meia-noite, hoje, o julgamento do índio Sererê, tá bom? Começa hoje, meia-noite, e vai até o dia 14. São 7 dias de julgamento. Vai em julgamento ele mais 3 pessoas. Tá? Né, Amadeu? Eu também. E no dia 14 não, né? Vai até o dia 14, mas lá pro dia 12 a gente já sabe aqui, né, Adriano? A gente já vai trazer para vocês lá pro dia 10, 12, a gente já sabe aqui as penas ou absolvição. Né, Zildeni? Mas não tem criança aqui também, ok? Não tem criança aqui. Tá bom? Só se tiver uma intervenção divina aqui. Nós sabemos aqui, tá? Não sei se a Sueli está com a gente aqui, né, Sueli? Ela sabe também, ok? Que essa primeira turma aí é petista e para a pessoa sair dali sem ser condenada ali, só se tiver uma intervenção divina naquele lugar ali, tá? É sal grosso, é um negócio ali de outro planeta. Né? Porque senão ali, tá? Senão ali é condenação na certa e vocês sabem muito bem disso. Né? Aquele lugar ali é um negócio tenebroso, aquela primeira turma ali. E eles serão julgados pela primeira turma. Não é isso? Só se aconteceu ali, né, um negócio... Então começa amanhã e o ministro Alexandre de Moraes é o primeiro a votar amanhã. É o primeiro a votar. Sempre ele é o primeiro, porque ele é o relator. Tá? Né, Itamar? E possivelmente ainda o Moraes ali vai pedir uns 17 anos para ele ali, de cara ali, vai pedir uns 17 anos ali. Tá? Pobre coitado do Sererê ali, que tem 5, 6 filhos. Tá? 5, 6 filhos ali. É fácil não, tá, pessoal? Não é fácil não. A Sueli vai passar um momento muito difícil na vida dela. Muito difícil, muito difícil. Ela mora muito longe do presídio, onde ele está agora nesse momento. Eu perguntei ela, não sei se é 12 horas, não sei lá, ou até mais que ela mora. É fácil não, tá, pessoal?